Olá, estamos iniciando agora uma nova sessão, um novo módulo dentro desse curso, onde nós vamos trabalhar com a verificação da estabilidade dos nossos sistemas, tá joia? Ponto bastante importante para que na nossa próxima etapa a gente consiga trabalhar e projetar os nossos controladores PID de uma forma correta e adequada, tá joia? Então, pessoal, vamos iniciar aqui. Eu já rodei aqui no meu Google Colab os nossos pontos iniciais básicos, instalar o nosso biblioteca de controle, né? Importar o controle o matplotlib e definir a nossa função, né, S como a nossa variável de Laplace, ok? Feito isso, pessoal, vamos imaginar aqui que eu crie um sistema, né? Vamos criar aqui, eu vou criar um sistema através, né, de um caso aqui bem típico da gente usar, né? Eu criei um sistema através de raiz, né? Bem fácil, né? Raízes aqui de polinômios, ok? Então a gente tem um polinômio de segunda ordem no numerador, um polinômio de segunda ordem no denominador, e aqui está o resultado, né, desse nosso sistema, ok? Eu coloquei dessa maneira porque é uma maneira muito simples, a gente consegue já visualmente, já de cara, para que a gente possa comparar os resultados, nós vamos perceber que nós temos aqui, né, dois valores, né, dois valores de raiz para o numerador e para o denominador. Legal? Então, com análises que a gente faz muito características, a primeira característica que a gente faz é determinar os zeros dessa minha função de transferência. O zero, então, são os valores no qual o valor, né, do S determinado vai fazer com que a minha função tenha o valor de zero, né? Então eu não tenho resposta, né? Na minha resposta vai ser zero da minha função de transferência. Joia? Então aqui simplesmente eu vou usar, aqui eu vou colocar zeros aqui como variável e vou chamar então como control. Então vamos dar um zoom aqui para a gente não se perder, ó. Control, ok? Ponto, o famoso aqui zeros. Ele já vai me achar aqui, ó, zeros dessa minha função. E a minha função é o sys, certo? E eu vou querer que ele me coloque aqui na tela esses valores dos zeros. Joia? Então, ó, percebemos que ele aparece como um polo, né, conjugado, ok? No qual nós temos, então, dois valores. Então, a gente não tem a parte imaginária desses nossos zeros. A gente tem, então, somente a parte real, dando menos 5 e menos 3, tá joia? O próximo ponto também importante é a determinação dos polos dessa minha função de transferência, que são os valores de S, no qual a minha função de transferência vai para infinito. Joia? Muito importante para a análise de estabilidade dos nossos sisteminhas, tá bom? Então vamos dar um zoom aqui novamente. O que nós vamos fazer? Eu vou colocar como polos igual a control. Da mesma coisa que a gente pôs zeros, olha o que vai aparecer. Né? Se eu começo a digitar polis, ok? Os polos, tá joia? Que simplesinho para a gente trabalhar, ok? Do meu próprio sys, o meu sistema, a minha função de transferência que eu criei. E eu vou mandar também imprimir esses polos na minha janelinha de resultados, tá joia? Então a gente aqui encontramos também, né, dois polos, percebam, dois polos conjugados, no qual nós temos somente a parte real valendo 4 e 2, tá joia? Não temos, né, já ponto importante, interessante para a gente trabalhar no nosso sisteminha. Legal? Pessoal, para a gente plotar o famoso gráfico, ok, de posição das nossas raízes e dos nossos polos, nós vamos fazer o seguinte, eu posso fazer só na unha aqui mesmo, sem obter os resultados, tá, das minhas raízes, dos meus ganhos, mas eu gosto já de determinar desde esse ponto, nós vamos usar mais para frente, tá? O nosso sistema, né, se eu simplesmente fazer, ó, control ponto, aí eu vou ter root, olha lá, ele vai aparecer root locus, certo? Ó, root locus do meu sys. Eu vou rodar dessa maneira só para a gente ver, ele já vai me plotar o meu vetor, ó, os meus dois vetores, depois a gente vai ver, então são as raízes e os ganhos, tá? Do meu sistema e o meu gráfico, ok?
Eu gosto normalmente de já colocar esses caras, para não ficar essa bagunça que está aqui, eu gosto de jogar esses valores para dois vetores, que eu vou chamar de roots, que aqui, ó, vou chamar ele aqui, essa célula que eu vou chamar de roots, vírgula, gains, são os ganhos, igual control.root underscore locus e o nome da minha função de transferência. A minha diferença é que não vai aparecer agora os valores dos meus resultados, porque eles estão guardados nesses dois vetores. E aí eu tenho esse gráfico bastante interessante, tá joia? Com o xizinho nós temos os polos, tá? Então a gente percebe que a gente tem dois polos, né? Onde a gente tem a parte real 2, ó, 2, e 4 da minha parte real dos meus polos e a minha parte dos minhas raízes, tá joia? Que a gente apresenta os valores de menos 5 e menos 3. Percebendo que no eixo, né, aqui da minha coordenada A do imaginária, todos os valores estão com valores 0, tá joia? Muito condizente com os valores obtidos aqui com os meus comandos control.zeros e control.polars. Joia? Então, este gráfico é um gráfico muito utilizado e muito comum em todas as análises dos nossos sistemas de controle, que seria então o meu gráfico de posição das minhas raízes. Joia? Além disso, pessoal, eu gosto muito de usar esse comandinho, né, que eu vou colocar aqui agora próximo, que é de obtenção das minhas margens de controlabilidade, ok? Do meu sistema, ok? Então eu posso encontrar, exemplo, minha margem de ganho, né? Então eu coloco dessa maneira vetorial, tá? Porque ela fica mais fácil de estar trabalhando. E aí eu coloco aqui, ó, a minha margem de ganho, vamos colocar outros códigos aqui embaixo para a gente pôr a minha margem de ganho, tá joia? Minha margem de fase vai ser o próximo casinho aqui, que é o PM que a gente tem, tá joia? Então a gente tem aqui infinito nesse caso, joia? A minha estabilidade de margem, né? E aí que vai ter relativo ao nosso próximo tema, que é o sistema, né, Nyquist, que é muito utilizado para determinação de estabilidade de sistemas, né, que vão ser trabalhados na parte de feedback, né, com o nosso controle. O nosso phase crossover, a gente pode determinar. Nosso gain crossover frequency também pode ser determinado aqui dessa maneira. Joia? Nesse caso, not applied, não tem para esse caso. E a nossa stability margin frequency também, que é muito utilizada também no Nyquist. Tá joia? Então, esses dados, eles vão ser obtidos através desse comandinho aqui, ó, control.stability underscore margins e entre parênteses, o nome da minha função de transferência, tá? Eu posso, ó, se eu colocar simplesmente assim, ó, vamos pôr aqui um próximo aqui, ó, só para a gente rodar, ok? Ele já me dá os valores num formato de um vetor, tá joia? Então eu simplesmente depois plotei, por isso que eu pus, né, para esse vetor ser splitado e gravado nessas 6 variáveis. E aí a gente pode utilizar depois no futuro de uma maneira bem simples, tá joia? Esse documentinho tudo bonitinho, todo explicadinho, com todos os passos, está disponível aqui nos recursos desta nossa aula. Espero que vocês curtam. Lembrem, aqui a gente está aprendendo a obter esses gráficos, né? E esses valores, né? A posição das raízes, os nossos polos, as nossas raízes, né? Os nossos zeros, os nossos polos, tá joia? Mas muito importante é que vocês lembrem e trabalhem com a teoria por trás de todos esses pontos para que a gente possa analisar. Então essa aula, esse curso, lembre, esse curso é bem de como obter na prática usando Python. Beleza? Vamos que vamos, seguimos para a próxima aula, vamos falar dos nossos critérios, né? Nossos critérios de estabilidade Nyquist.